E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Sung. Ele possuía 27 anos de idade. Seu pai acabou sendo infectado com uma doença crítica chamada de Mana Reflux e foi aí que seus problemas começaram. Essa doença apareceu quando um portal dimensional surgiu há 19 anos atrás. Após isso, a humanidade enfrentou grandes mudanças e a maior foi que algumas pessoas começaram a se tornar despertados e possuir um poder chamado de Mana. Porém, esse portal, ao mesmo tempo que foi uma bênção, acabou se tornando uma maldição para toda a humanidade. Monstros de outro mundo que viajam através desses portais começaram a causar danos imagináveis. Por sorte, os despertados eram capazes de lutar contra essas criaturas, sendo capaz de conter o caos. Após isso, as pessoas começaram a se beneficiar com itens e pedras mágicas que caíam dos monstros e começaram a ser utilizados. Como resultado, os jogadores que fizeram associações acumularam uma grande riqueza. Porém, para Sung, esses portais ainda eram só uma maldição, pois o material para reduzir os sintomas da doença do seu pai era dropado por um monstro de classificação rara. Por causa disso, o preço era muito caro. Com isso, sua família teve que começar a trabalhar muito para conseguir esse dinheiro. Sung gostaria muito de ser um despertado para ser capaz de resolver esses problemas. Porém, tudo apenas passava de um sonho distante. Mas as coisas começam a mudar quando um painel aparece na sua frente, falando que ele despertou. Porém, quando ele abre sua tela de status, suas estatísticas são muito baixas. E para piorar, ele não possui nenhuma habilidade ativa, mas ele descobre que possui uma habilidade exclusiva onde ele pode vender e comprar todos os tipos de itens, até mesmo de aumentar status. Porém, ele descobre que os pontos usados é o seu tempo de vida e para piorar, ele não é capaz de subir de níveis. Agora, sem escolha, Sung vai ter que iniciar uma nova jornada em busca de como conseguir muito mais pontos para ser capaz de pegar os melhores itens lendários e com isso se tornar um jogador muito forte para conseguir o item de curar seu pai. Agora, nesse próximo mangá, a história inicia com o aparecimento de uma enorme torre e juntamente com ela começou a aparecer portais onde monstros saem deles. Porém, um pequeno número de pessoas despertaram habilidades sobre-humanas que ficaram conhecidos como jogadores e rapidamente eles se tornaram a esperança da humanidade. E por causa disso eles eram bastante recompensados com dinheiro e também são bastante respeitados. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, que não foi uma dessas pessoas e atualmente ele é apenas um entregador. Porém, no dia em que ele completa 18 anos de idade, ele recebe uma carta e com isso finalmente se torna um jogador, onde esse era seu maior sonho. E assim que ele chega na associação dos jogadores, ele acaba descobrindo que tem uma habilidade única, onde isso é muito raro e apenas os ranks possui, e logo após isso ele entra em um portão no primeiro andar para começar a ficar mais forte. E 5 anos depois teve um problema, mesmo ele matando vários monstros, seu nível não subia e com isso ele ainda estava no nível 1 mesmo após todo esse tempo. Porém, um dia ele acaba ficando preso contra um poderoso monstro e a sua única saída é fazer o teste para subir de andar. Porém, ele nunca tentou fazer isso por causa da sua família, onde provavelmente ele ia morrer, pois era apenas nível 1. E assim que ele abre o portão do teste, aparece uma mensagem que os requerimentos foram atingidos e sua habilidade única foi decifrada, onde o poder dela é a conexão como uma arma viva que ele deu o nome de Rui. E agora, apesar dele ser nível 1, sua arma consegue subir de nível e fica muito mais poderosa. E agora Kim vai começar sua jornada subindo essa torre e ficando cada vez mais poderoso junto com sua adaga, que se tornou seu novo amigo nas batalhas. Nesse próximo mangá, a história segue o protagonista, conhecido como Jaerin, que frequentemente tinha pesadelos onde a Terra foi erradicada por um apocalipse zumbi, e sua missão como caçador era eliminar todos os zumbis para iniciar a restauração da Terra. Quando ele era morto, a missão falhava e ele acordava. Esse pesadelo já vinha acontecendo há 2 anos, e para tentar ajudá-lo ele foi a uma psiquiatra, pois ele não estava suportando o estresse desses pesadelos. Porém, após tentar de tudo, nunca acabava. Após desistir de fugir e começar a enfrentar os zumbis, as coisas começaram a ficar diferentes e ele estava prestes a ir para o 100º pesadelo. Porém, as coisas começam a mudar quando algumas pessoas começam a ficar violentas, e é quando ele descobre que o pesadelo que sempre o perseguia agora se tornou sua nova realidade, mesmo o caos se espalhando por todos os lados. Como ele já tinha passado por isso várias vezes, ele rapidamente consegue se acalmar, e os mesmos eventos que ocorriam no seu sonho se tornarão os mesmos. Com isso, ele sabia o que iria ocorrer com o mundo: a derrota dos humanos contra
esses monstros, pois os zumbis continuam evoluindo com o passar do tempo. E para sua surpresa a mesma missão aparece novamente, onde ele tem que matar todos os zumbis da Terra para salvar a humanidade. E também ele tem outras missões onde ele pode ganhar recompensas, onde ele tem que proteger a professora que estava ao seu lado, mesmo nos seus pesadelos nunca ter conseguido isso. Agora ele está decidido que vai fazer as coisas diferentes e se esforça muito mais do que antes. Com isso agora Jiren vai usar a sua experiência de todos os pesadelos nessa sua nova realidade para lutar contra esses monstros, e com a ajuda desse sistema ele vai ficar muito mais forte e desta vez completar essa missão de salvar toda a humanidade. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo em que misteriosamente várias torres começaram a aparecer. Ninguém sabia o motivo delas aparecerem, mas de acordo com as pessoas que experienciaram entrar nelas, eles revelaram que as torres eram similares às mitologias, como se alguém tivesse copiando a história. Algumas pessoas ficaram ansiosas, querendo conhecer os heróis das mitologias. Entretanto, a situação não estava favorável a favor da humanidade. Dagions e monstros começaram a surgir ao redor da torre, e para proteger o mundo dessas coisas, as pessoas começaram a escalar a torre e destruir as Dagions. Essas pessoas ficaram conhecidas como aventureiros. O nosso protagonista, chamado de Jugmin, gostava muito de assistir os aventureiros desde sua infância, pois eles salvavam as pessoas com suas habilidades, e todos ao redor do mundo sabiam quem eram eles. E foi assim que ele decidiu se tornar um também. E para realizar esse sonho ele estudou muito. Dia após dia ele aprendeu tudo o que podia, e com isso ele conseguiu entrar na academia de aventureiros, onde apenas a elite conseguia entrar. Ele acreditaria que finalmente iria completar seu sonho, mas ele logo descobriu que não importava o quanto ele tente, existem obstáculos insuperáveis no seu caminho. Não importava o quanto ele treinasse, seu corpo não respondia de acordo, e ele não ganhou nenhuma habilidade única que apenas os aventureiros ganhavam. Após isso ele decidiu tirar um tempo e viver no seu quarto, deixando completamente de lado seu sonho. E foi assim que ele começou a criar histórias falsas, coisas que ele nunca conseguiria atingir na sua realidade. Mas infelizmente toda história tem um começo, meio e fim, e para sua surpresa todas as histórias que ele criou se tornaram torres no seu país, e devido a isso ele ganhou a classe de autor da história, sendo uma classe única. Ninguém possuía esse tipo de habilidade, e com essa oportunidade Jugmin vai realizar seu sonho e desafiar as torres das suas histórias, que são praticamente impossíveis de serem derrotadas. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Fro. Ele era apenas uma pessoa comum, e seu nome era igual ao de um personagem de uma história que ele gostava muito, tendo personalidades muito semelhantes. Ele era muito tímido e covarde, sendo um universitário comum, de baixa estatura, sem aparência e sem força financeira. Ele também queria chamar a atenção de todos, assim como no mundo dos jogos, e com isso, ele gostaria muito de ser mais forte, mas isso é apenas um sonho impossível. No entanto, as coisas começam a mudar quando ele recebe uma mensagem de uma pessoa. Era uma princesa que queria conhecê-lo, e para sua surpresa, ele consegue marcar um encontro com ela. No dia seguinte, ele vai rapidamente para o local do encontro, bastante feliz. Entretanto, perdido em seus pensamentos, ele acaba passando em um cruzamento com um sinal vermelho. Ele nem consegue escutar as pessoas gritando, tentando ajudá-lo. Logo em seguida, é atingido por um caminhão. Ele acreditava que sua vida terminaria ali, mas não se arrependia de nada, onde ele passou todo o tempo apenas jogando jogos. Isso foi o mais divertido em sua vida, e para sua surpresa após isso, ele escuta uma voz misteriosa. Essa voz revela ser o sistema dele. Ele também revela que Fro reencarnou em outro mundo. Inicialmente, ele acredita estar apenas sonhando, mas logo ele descobre que essa é sua nova realidade, e para piorar, ele acaba descobrindo que seu novo corpo é de um cogumelo. O lugar em que ele veio parar é chamado de Continente Bravo. Em seguida aparece outro painel na sua frente, dizendo que o jogo começou e o tempo é limitado, onde o poderoso demônio que estava selado há muitos anos está perto de ser revivido, e se isso acontecer, esse mundo cairá em ruínas. Frog foi selecionado para impedir isso, e após descobrir tudo isso, sem muitas escolhas, agora sendo um cogumelo, ele terá que trilhar um novo caminho em busca de se fortalecer para ser capaz de salvar esse mundo.